volta com Devocional Intimidade, ao som do hino nacional brasileiro, no violão, porque realmente o nosso coração tem se movido para isso nesses dias. O Senhor espera, o céu, ele não responde perguntas, o céu responde respostas. Aquilo que nós respondemos ao céu, Deus retorna sobre cada um de nós. E o tema é bem peculiar que nós vamos começar a estudar hoje, é conceitos de saúde espiritual, derramando o nosso coração em alguns parte do caráter de Deus que é implícito dentro de cada um de nós quando nós decidimos buscar ao Senhor, e isso pode realmente fazer a diferença. E eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 a 31. Vamos ler juntos? A palavra de Deus nos diz assim, ó. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E a nossa palavra do dia de hoje, então, é ousadia, uma força propulsora. Meus queridos, quando nós começamos a falar a respeito de ousadia, e aqui eu quero falar um pouquinho de Paulo, né? Estou com todas as minhas anotações aqui. Ser ousado não significa que você tenha que ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que vai chegar quebrando tudo. Isso não é ousadia, isso é violência, agressividade. Ousadia é você realmente ter um posicionamento muito convicto diante de alguma coisa. E na Bíblia a gente encontra inúmeros relatos de homens e mulheres que foram extremamente intrépidos e mudaram a história de uma nação. E é sobre isso que nós estamos falando nesse tempo, nesse programa e nesses dias. Em qualquer lugar da mídia você vai ouvir alguma coisa a esse respeito, nas igrejas, no governo, nas cidades, você vai ouvir falar sobre pessoas que podem fazer a diferença. Então, ousadia e intrepidez. A ousadia faz com que você se posicione diante daquilo que está acontecendo, diante do contexto da história. E aqui a gente pode falar um pouquinho, por exemplo, sobre Esther diante de Assuero. Lembra de Esther? Quando Esther, o rei já não chamava ela por mais de 30 dias e ela só poderia estar diante do rei se ela fosse chamada, e se alguém se apresentasse diante do rei para falar com ele sem que fosse chamado por ele, era morto ali mesmo diante do trono. Mas a nação iria perecer, todo o povo judeu iria perecer se aquela mulher não tomasse uma atitude. E o que aconteceu? Esther tomou uma atitude. Ela jejuou durante 3 dias e depois ela foi diante do rei. Se perecer, pereci. E promoveu o livramento para uma nação. Então, um coração adorador, uma pessoa que se posiciona em ousadia, pode promover livramento para uma nação. Outra pessoa que a gente pode falar também é Ruth, diante de Boaz. A história de Ruth. Ruth foi lá trabalhar, né, perto de Boaz, porque ele era o resgatador. Havia a lei dos resgates naquele tempo, quando uma viúva era o seu parente mais próximo, e então resgatar as herdades, resgatar as terras daquela família e trazer novamente para aquela família a dignidade, restaurar a identidade. E Ruth, ela foi ousada, ela numa noite, ela ficou bem quietinha do ladinho de Boaz ali, foi extremamente ousada, e então ela acabou se casando com Boaz, gerou um filho chamado Obed-Edom, aonde esse filho onde começou a linhagem de Jesus Cristo, nasceu ali, através de Ruth, e o livramento de toda a terra e de toda uma nação. A ousadia, o que ela traz consigo? Olha só, eu vou ler o que eu escrevi aqui. A ousadia traz consigo a convicção de uma confiança inabalável no Senhor. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa essência em Deus, nós somos desafiados ao quê? A ser e agir segundo Deus. Porque a nossa natureza humana, ela é finita, ela vai até um certo lugar. E talvez você me pergunte, a gente viu várias imagens das manifestações ali. O que eu posso fazer diante de tanta corrupção, diante de
tanto absurdo que a gente tem visto na nossa nação, e a corrupção não está só no governo. A corrupção está nas escolas, a corrupção está nas igrejas, a corrupção está na mídia, a corrupção está em todos os lugares. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós, dentro da nossa casa, ensinamos a corrupção de uma forma, às vezes até de brincadeira. A gente vai ensinar o filho a fazer uma brincadeira, brincar, enganar o amiguinho, alguma coisa assim. Você já está promovendo uma corrupção dentro da sua casa. Quando você manda, por exemplo, seu filho, você está do lado do telefone, alguém liga e você manda dizer que você não está. Você está promovendo corrupção já dentro do seu lar. E aí o que vai acontecer? O seu filho vai crescer dentro desse ambiente e vai estabelecer. Por isso que a gente vê tantas pessoas, tanto quebra-quebra nas ruas, porque é falta de amor, falta de educação e de ousadia em se colocar num lugar aonde você vive em honestidade, aonde você vive com caráter e com moral ilibada. E ainda existem homens e mulheres que respondem dessa forma. E quando nós vamos até Deus e começamos a absorver o caráter de Deus na nossa vida, tudo vai mudando. Por quê? Porque nós passamos a ver através dos olhos de Deus, a nos mover através do coração de Deus, a ter a mente de Deus dentro de cada um de nós. E isto faz muita diferença para mim e para você, diante de tudo que a gente tem visto na nossa nação. Então a ousadia, ela é algo muito forte, é uma mola propulsora para que você possa vencer até as suas próprias limitações. Desculpa, deu uma travadinha aqui. E vencer aquilo que se coloca diante de você, dizendo não, você não pode, você não tem. Realmente nós, humanamente falando, nós temos muito pouca força. Mas quando nós nos unimos em torno de um propósito, se cada um de nós começar a buscar dentro do seu caráter as suas falhas, gente, porque educação começa dentro de casa. Muitas vezes, e eu fico muito triste quando pessoas, às vezes, que professam uma fé, que professam uma verdade, vão lá, entram no Congresso Nacional e se corrompem também. Por quê? Aí se diz, porque se você não fazer isso, aquilo, isso não existe. Caráter está acima de qualquer coisa. E nós temos que começar dentro das nossas casas. Sabe aquele troco? Você chegou no caixa e foi pagar e o coitado do atendente não viu que te deu um troco a mais. E você saiu feliz ainda dizendo, como eu sou sortudo. Não, querido, você é corrupto. Porque a partir do momento que você não toma uma atitude diante de algo que não é seu, você está realizando corrupção. E a ousadia em Deus nos faz ir além. A ousadia em Deus nos faz romper com essa carne que não é fraca coisa nenhuma, porque se você não colocar ela subjugada ao Espírito Santo de Deus, ela vai agir sobre você, vai tomar o controle e você só vai fazer coisas erradas. Porque a nossa carne tem inclinação para o pecado, mas o nosso espírito inclina para Deus. Paulo foi um homem extremamente ousado, que não conheceu Jesus fisicamente, conheceu só no Espírito, teve a revelação de Jesus no seu Espírito e foi o maior apóstolo que se ouviu até hoje. As maiores viagens missionárias, as mudanças. E detalhe, Paulo era o quê? Era um perseguidor de cristãos. Ele era um cristão político que perseguia e matava cristãos. E Deus transformou completamente. E toda aquela ousadia que ele tinha na religiosidade e no mal, ele veio para Jesus, o seu caráter foi transformado e ele pôde crescer. E crescer de que forma? Trazendo a palavra de Deus para mim e para você, para muitos e muitos povos. Vários livros ele escreveu e manifestou o reino de Deus. E Deus trouxe a nós, nesse dia, a ousadia para que nós possamos fazer a diferença. Eu tenho várias coisas que durante os anos eu vou anotando e eu acabo trazendo essas palavras para pregar para vocês. E olha só, nos dizem que nós vivemos, é imprescindível ser ousado no posicionamento, na convicção interior de que somos filhos. E como filhos nós somos herdeiros de Cristo. E o herdeiro um dia vai se tornar o rei, porque o príncipe ele está sendo preparado para o governo, para que um dia ele se torne um rei. Então você também vai estar numa posição de governo espiritual onde você precisa exercer justiça e juízo diante de Deus.
E como herdeiros, nós somos responsáveis pelas riquezas do rei, do nosso pai, e sua maior riqueza são as vidas. Então, nós somos, sim, responsáveis por aquilo que está acontecendo na nossa nação. E nós podemos fazer, sabe o quê? Dobrar os nossos joelhos, dobrar e prostrar o nosso coração diante da presença do Pai, para que as coisas verdadeiramente possam ser transformadas. Jesus pode transformar o Brasil? Deus pode transformar o Brasil. Deus pode transformar começando na sua casa, começando na sua família, começando na sua cidade, na sua igreja, na sua prefeitura, onde você estiver aí linkado. Você pode começar a verdadeiramente fazer a diferença. É como aquela canção que nós cantamos no primeiro bloco. Brasil em teus braços, quero você mais do que tudo. E eu quero te convidar a orar comigo. Eu tenho até uma bandeirinha do Brasil aqui comigo, bem pequenininha, né? Mas ela está aqui comigo. E nesses dias o Senhor verdadeiramente tem movido muito o nosso coração, para nós entendermos o coração de Deus, para nós podermos dar uma resposta aos céus pela nossa nação, nesse tempo, nesse momento. Eu sei que essa bandeirinha é até engraçado, né? Uma coisinha tão pequenininha desse tamanho. Mas, ó, queridos, olha só onde é que ela cabe. Ela cabe aqui, ó, dentro do coração. E é no coração que nós precisamos colocar a nossa nação. Orar, clamar. E eu quero orar com você nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos, Senhor, que a nossa nação, nesses dias, tem vivido tempos tão difíceis, Deus. Tem vivido tempos de tanta corrupção. E nós colaboramos muitas vezes com isso, Senhor. E nós queremos nos arrepender hoje. Deus, eu quero clamar pela nação brasileira. Eu quero clamar pelas famílias do Brasil. Deus, há tantas coisas. Se nós formos, por exemplo, mergulhar no nosso hino nacional, Senhor, a gente vai começar a ouvir tantas coisas tremendas, tantas palavras tremendas ali. E nós queremos declarar sobre o solo dessa pátria amada, Mãe Gentil. Nós queremos declarar o governo dos céus sobre o Brasil. Nós queremos declarar lá no Congresso Nacional que todo entrave, que toda corrupção, Senhor, venha cair por terra. Deus, o Senhor pode, o Senhor nunca perdeu o controle das coisas. E nós queremos declarar, ó pátria querida, nós queremos declarar sobre o Brasil transformação, cura, libertação, Senhor Jesus, no sistema financeiro, no sistema judiciário, no sistema legislativo, Senhor, em todas as ordens, Senhor Jesus, políticas constituídas na nossa nação. Trata com a nossa nação, trata com os nossos governantes, trata com a igreja da tua nação, Deus, mas traz cura sobre a nação brasileira. Nós profetizamos sobre o coração da nossa nação. Nós profetizamos segundo o coração de Deus. Que o Senhor possa levantar homens segundo o teu coração pela nação brasileira. Colocando essa pátria, Senhor Jesus, no seu coração. Essa é a nossa terra, Senhor. Esse é o lugar que o Senhor nos colocou para plantar a tua vida e a tua verdade. E não queremos ser negligentes. Nós profetizamos a intimidade do Senhor sobre a nação brasileira, que o Senhor possa restaurar a nossa terra, restaurar o nosso povo, restaurar a identidade e a dignidade da nossa nação, Senhor. Nós cremos, nós profetizamos e mais do que isso, nós nos colocamos no nosso lugar de responsabilidade, clamando e fazendo aquilo que for necessário para que o nosso Brasil possa ser transformado em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, meus queridos. A minha produção está mais do que abençoada hoje, né? Sempre são abençoados, mas hoje está muito, muito, muito. Todo mundo entendendo esse tempo, movendo o coração naquilo que Deus tem feito a tempo e a fora de tempo. Gente, nosso programa chegou ao fim, mas amanhã, 8 horas, eu estou junto com você aqui. Não perca tempo. Ore pela tua nação, mas faça a diferença. Beijo enorme. Tchau.